Uma das crises enfrentadas por Flávio Bolsonaro nas últimas semanas pode estar perto do fim. Estou mudando de assunto agora, tá? O senador postou um vídeo nas redes sociais desculpando-se com a madrasta e ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, e pedindo a ajuda dela na campanha à presidência. Vocês se lembram, Michele Bolsonaro postou um vídeo longo fazendo críticas a Flávio Bolsonaro, expondo mesmo ali questões de atritos familiares que envolvem o marido dela, que vinha a ser um ex-presidente da República. Flávio Bolsonaro agora postou um vídeo e parte disso a gente vai te mostrar. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. Você viu aí, portanto, a fala do pré-candidato, que daqui a pouco a gente deve deixar de falar pré, que eu falei para vocês que me levem ao Brasil para a convenção do PL para oficializar a candidatura. Então, semana que vem, provavelmente, a gente já começa a falar o candidato. Mas o pré-candidato, por enquanto, aparecendo ali, falando, pedindo desculpas, dizendo que ninguém é perfeito e tudo mais. Michele Bolsonaro respondeu ao pedido de desculpas do enteado e o chamou para sentar e conversar. Vamos ver também um trecho. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. E aí, Isabel Mega? Até já ocorreram várias interpretações depois. Porque o primeiro vídeo que a Michele fez, a ex-primeira-dama da República, ela estava parecendo mais espontânea, falando, agora parece que ela estava lendo. Será que ela fez de contragosto, não queria, mas pelo bem do partido? Enfim, inclusive até o próprio vídeo de Flávio Bolsonaro, né? Até que ponto tem estratégia ali, ou é uma questão afetuosa de família e que toda família tem seus problemas. Conte-nos. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas eles se falaram, Isabel Mega? Não se falaram, viu, Elisa? Esse é um bastidor interessante porque tudo foi costurado com intermediação de alguns bombeiros. Dá pra gente citar a governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, a senadora Damares Alves, do Republicanos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como 3 atores bastante centrais e que conversam tanto com o lado de Flávio quanto com o lado de Michele. Mas tudo foi feito por meio de intermediação. Então, não houve um tete-a-tete de Michele combinando algo diretamente com Flávio e Flávio combinando algo diretamente com Michele. O que esse grupo político sentiu necessidade era de um freio de arrumação em relação a essa história que acabou gerando uma crise pública com contornos políticos, mas também familiares. E era preciso que você fizesse algum tipo de gesto público para convencer o eleitorado de que essa crise foi sanada. Tanto é que há um convite para que Michele possa participar da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Estava mencionando a questão da convenção, a Michele não vai, sob a alegação de que precisa cuidar do marido. E qual que é o próximo gesto? Tudo vai depender daquilo que Flávio Bolsonaro sinalizar a Michele. O que aliados de Michele defendem é que ele precisa demonstrar uma continuidade de postura de humildade. Esse texto que foi lido por Flávio Bolsonaro e depois a resposta que também foi lida por Michele nessas 2 gravações dos vídeos, eles passaram por diferentes versões e que foram validadas por esses aliados que trabalharam como bombeiros em relação a essa história toda, até que eles aprovassem qual era o tom modulado. Inicialmente, o time de Michele estava colocando muitos pré-requisitos que Flávio não estava aceitando, mas o primordial que era pedido era uma desculpa pública
de Flávio em relação a Michele. E isso veio e ajudou a estancar um pouco, pelo menos na visão deles, perante a opinião pública, os efeitos nocivos a partir dessa crise que foi colocada a público diante da divulgação daqueles vídeos de junho da Michele, apontando o que ela vinha sofrendo no âmbito familiar e político a partir de uma ação de Flávio Bolsonaro. Michele Bolsonaro, Senado, como é que está esse caminho aí? Elisa, esse é outro ponto importante, porque diante de todos os impactos, Michele vinha titubeando em relação à possibilidade de ser candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. E logo depois que essa operação foi montada para que esses vídeos de ontem fossem publicados, o que eu ouvi de aliados de Michele é de que ela está convicta de que sim, irá disputar uma vaga ao Senado. Principalmente porque essa crise toda esbarrou também em outras alianças, em outras candidaturas. A exemplo da própria presença da direita aqui no Distrito Federal, vamos citar, por exemplo, a governadora Celina Leão, que perde com a crise pública entre os dois aliados. Ela tem um canal de comunicação tanto com Michele quanto com Flávio Bolsonaro, precisa dos dois para se fortalecer, mas a exemplo da própria presença da direita na disputa ao Senado. Teve uma pesquisa do Paraná Pesquisas, divulgada no início da semana, que apontou que Michele é a preferida junto com alguma candidatura da esquerda. E a terceira colocação também é da esquerda. Estou falando da Leila do Vôlei, do PDT, e da Érica Cocai, do PT. Sem Michele, eles correm o risco de perder as duas vagas para a esquerda, porque o quarto nome que aparece é o nome de Bia Kicis. Então a Bia Kicis ainda não consegue ter competitividade o suficiente e o nome dela pode ser alavancado com o de Michele, caso seja esse o plano final do PL para a deputada federal Bia Kicis. Então você tinha ali um impacto como um todo para essas candidaturas aqui em Brasília, mas você tinha impacto também para a própria Michele e para o próprio Flávio. A observação que eu fiz com algumas fontes é de que os dois estão, querendo ou não, fazendo gestos para a própria sobrevivência política. E essa leitura foi corroborada por essas fontes, que vislumbram o seguinte: olha, o Flávio, ainda que não tenha tido tanto impacto assim depois dos vídeos da Michele, ele precisa da Michele, ele ganha com a presença de Michele no palanque dele. Qualquer gesto que Michele fizer já pode ser capitalizado positivamente, por exemplo, junto ao público feminino e ao público evangélico. Do outro lado, a Michele também ganha porque ela se reposiciona no jogo político. Ela teve muito impacto negativo, Elisa, e isso foi mal calculado pela equipe dela, é reconhecido por algumas alianças próximas. Então, esse impacto negativo, agora a expectativa é de que seja revertido diante dessa tentativa de estancar a crise a partir da atuação desses bombeiros todos. Haja bombeiro, hein, Isabel Mega? Porque num período eleitoral é aquilo. Tudo fica ainda mais exposto, tudo ganha um olhar maior, ainda mais questões familiares, né? De uma família que que faz parte de um movimento social muito potente no Brasil, que é desde o surgimento do bolsonarismo e a quantidade de eleitores que eles levam desde então.